Que a gloriosa paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família nesse momento maravilhoso que Deus preparou para nós. Nós vamos prosseguir confiando, assim como nós acabamos de ouvir essa linda adoração ao Senhor. E o mesmo Deus que já está falando contigo na tua casa, desde o início desse culto, Ele continuará falando pelos próximos minutos. A presença dEle é real aqui neste lugar. Nós estamos nesse pequeno grupo de pessoas sentindo fortemente a presença de Deus. E na sua casa não é diferente, não será diferente. Deus vai te alcançar nessa noite para a glória do nome dEle. Os irmãos continuem compartilhando. É importante que essa mensagem chegue a outras pessoas da sua linha de contatos. É importante que outras pessoas da sua timeline, da sua linha do tempo, do seu Facebook, Instagram, tenham acesso à mensagem de Deus, ao culto que está sendo pregado nessa noite. Portanto, compartilhe. E abra a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu quero agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de cada um de nós, do nosso pastor presidente. Nós queremos agradecer a Deus pela vida que Deus tem dado, pela preservação da saúde, e a todos os pastores do Ministério Ipiranga. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E o versículo 21. Ele nos diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero repetir para fixar melhor na sua mente. E na parte final dessa meditação, nós continuaremos lendo mais alguns versos desses aqui. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Essa é uma escrita feita pelo profeta Jeremias, um profeta que foi usado por Deus para advertir a nação, para trazer a realidade do pecado e fazer um chamado para que o povo voltasse ao Senhor. Esse profeta Jeremias, ele tem um chamado muito forte, porque Deus, quando o chama, diz que desde o ventre ele é escolhido, e que por mais que ele não se achasse capaz, ele deveria ir falar e dizer a mensagem de Deus. Esse profeta Jeremias, ele tem um ministério de mais ou menos 40 anos, e ele profetiza na época de muitos reis. Pelo menos 5 eu posso citar: rei Josias, rei Joaquim, rei Zedequias, rei Jeoacás. Todos esses reis conviveram com o profeta Jeremias, e a mensagem era a mesma de sempre. Ele avisava, ele notificava ao povo que a outra parte da nação de Israel, no reino do norte, com capital em Samaria, havia sido levada cativo. A história tinha sido arrebentada por causa do pecado do povo. E ele vivia dizendo para o povo aqui do sul, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, que se as coisas não mudassem, iria acontecer a mesma situação que já havia sido dito no Reino do Norte. No livro de Lamentações de Jeremias, ao qual nós acabamos de ler, é um livro de choro de verdade, choro do profundo da alma, porque ele está chorando pela situação do povo, por aquilo que estava acontecendo, porque já havia sido predito e eles não aceitaram antes de acontecer. O choro, ele pode ser por diversos motivos. Há quem chore por raiva, há quem chore porque teve o seu orgulho ferido, há quem chore porque perdeu alguma coisa, há quem chore por egoísmo. Mas tem um outro tipo de choro que é mais nobre. É aquele choro de tristeza e lamento e de arrependimento diante de Deus. O choro de Jeremias aqui é um choro profundo. No capítulo 1 de Lamentações de Jeremias, nós conseguimos identificar isso. É um choro da alma,
um choro de profundidade, porque ele está muito entristecido com a cena que está acontecendo. Quando você lê o capítulo 2 de Lamentações de Jeremias, ele já está nesse momento fazendo um outro tipo de colocação. Ele reconhece que o juízo justo de Deus foi por causa do pecado do povo, não foi por maldade, não foi porque Deus queria ver o pessoal sofrendo, a nação de Judá, Jerusalém, sendo invadida pelos caldeus, pela Babilônia, não era esse o motivo. Ele chorava e dizia aqui que reconhecia que o povo pecou, o povo de fato mereceu aquilo que ele tinha previsto, mas não quis mudar a sua circunstância. E aí no capítulo 3, na qual nós lemos, ele começa a mostrar a esperança no meio da aflição, a esperança no meio do problema, porque ele parte de uma premissa: já que nós estamos no meio de uma tempestade, já que não deu para evitar o mal, já que nós não fizemos aquilo do qual nós fomos avisados, então agora vamos levantar a cabeça, vamos parar de imaginar que nada dará mais certo, vamos erguer a nossa voz, porque nós não podemos parar, e a partir daqui nós vamos começar a alimentar a nossa memória com aquelas coisas que nos trazem esperança. Entenda isso, nós temos histórias com Deus, eu tenho história com Deus, você aí na sua casa tem história com Deus, a sua família tem história com Deus. Nós precisamos voltar, por exemplo, no hino 564 da harpa cristã, em que ele fala para nós contarmos as bênçãos, contarmos quantas bênçãos são, e nós veremos que são muitas recebidas da divina mão. Nós veremos que se nós contarmos uma a uma, nós ficaremos surpresos com quanto Deus já fez por nós. Eu quero te lembrar, te trazer à memória nessa noite, que você se lembre de onde você saiu. Isso é motivo de trazer esperança. Deus já te tirou de um profundo lamaçal de pecado. Lembra aí na sua casa das curas que você já recebeu. Lembra do teu parente que foi curado de câncer, de AVC, de problemas, de dores profundas. Comece a trazer isso na tua memória dessa noite, porque isso nos dá esperança e fé em Deus que fez isso, continuará fazendo. Lembra dos livramentos que Deus já te deu, que você subiu aqui nesse púlpito ou em outro de outra igreja e contou que Deus havia te livrado naquele dia do homem mau, do assalto, do acidente, da perseguição e de outras situações de morte. Comece a trazer na tua memória aquilo que te dá esperança, isso aumenta a tua fé. Vamos trazer à memória Hebreus capítulo 13 e verso 8, porque o Jesus Cristo a quem eu e você serve é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continua sendo sobre toda a eternidade, continua sendo. Trazer à memória que as misericórdias do Senhor, 3:22, são a causa de nós não sermos consumidos. 3:22 de Lamentações de Jeremias, ele nos mostra essa relação direta da nossa dependência com a graça de Deus, uma graça que foi revelada na cruz do Calvário, um favor na qual nós não merecemos, e não tem nada que eu faça, não há nada que eu mova que possa pagar essa conta. Efésios capítulo 2, o verso 9 e 10 fala que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém fique se gloriando nisso. Então comece a lembrar, traga à tua memória que as misericórdias do Senhor, revelada na cruz do Calvário, é a causa de nós não sermos consumidos. A sua graça salvadora nos alcançou e pode alcançar você nessa noite. Aí na tua casa pode te alcançar. O Espírito Santo, ele pode entrar em você nessa noite, fazer morada, e é muito simples. Deus continua salvando através das transmissões ao vivo. Basta você identificar aí nos comentários que você está entregando sua vida a Jesus, e tem uma assessoria, o secretariado da igreja te identificará, e você receberá a graça, o poder e a bênção de Deus sobre a sua vida.
3:23. Traga à sua memória que as fidelidades e a misericórdia de Deus são novas a cada manhã. Interessante que em algum momento alguém disse que a palavra de Deus era nova a cada manhã e virou-se um versículo que não existe na Bíblia. Ele é muito citado, mas não existe. O que diz na Bíblia, em Lamentações capítulo 3 e verso 23, é que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é que nos permite estar aqui nessa noite. Ela se renova, ela se multiplica, ela se faz de novo, ela se apresenta de novo. Salmos de número 145, verso 18, fala que perto está o Senhor daqueles que o buscam, perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Ele é fiel, a sua fidelidade não muda. 2 Timóteo capítulo 2 e verso 13, se nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. As misericórdias dele se multiplicam a cada manhã, ela alcança a minha vida. Receba na tua casa, no teu lar, a misericórdia do poderoso Deus, porque nós estamos trazendo à tua memória aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele continua fazendo por nós. Aleluias, nós sentimos fortemente a presença de Deus aqui. Ele quer invadir o teu coração nessa noite, tirar os teus medos, as suas angústias, as suas percepções de problemas. Ele quer entrar na tua causa nessa noite. Minha porção é o Senhor. 3:24 de Lamentações. A minha porção é o Senhor. Lembra para a tua alma, diga para a tua alma: esperarei nele. 3:24 nós estamos lendo. Se nós temos o Senhor como porção nossa, eu preciso dizer para você os Salmos de número 42 e verso 5. Se o Senhor é a minha porção, e se o Senhor é a tua porção, eu preciso te lembrar os Salmos de número 42 e 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Nós ainda o louvaremos. Espera, descansa no Senhor. Espera e descansa no Senhor, porque Ele é a nossa porção. Eu preciso encerrar essa mensagem lendo o 26. Eu preciso encerrar lendo 3:26 de Lamentações de Jeremias, dizendo: bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança. Eu preciso te trazer à memória nessa noite que é bom ter esperança e que é bom aguardar a salvação que vem dele. Quando eu lembro, quando eu trago para minha memória essa questão da esperança, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a esperança do verbo esperançar. O que é isso? É a esperança que me faz mover uma coisa para ter uma resposta. A esperança do verbo esperançar é a esperança que me faz fazer alguma situação para ter uma reação voltando. Mas nós temos uma outra possibilidade, que é a esperança do verbo esperar. Essa esperança, ela simplesmente é a da espera. É simplesmente aquela do aguardo. Ela é simplesmente a esperança daquela do ficar parado. Eu acabei de ler para você na palavra de Deus que nós podemos andar nessas duas circunstâncias. E se nós estivermos parados em silêncio, nós temos um Deus que se move em favor do aflito e do necessitado, mesmo quando você não é culpado da causa, mesmo quando você não foi aquele que gerou o problema. Deus se move ao seu favor nessa noite. Apenas espera, tenha esperança, traga a
sua memória e fique tranquilo em silêncio, aguardando a salvação do Senhor. Sabe aonde eu sintetizo e fecho isso? Lá em Gênesis, capítulo 21, do versículo 15 até o 20. Uma história emblemática. Você tem Abraão, você tem Sara, você tem Agar e você tem um menino, Ismael. Uma situação complexa familiar que acontece. E como você vai ler o texto bíblico depois de Gênesis capítulo 21, no final da história, essa mãe Agar, juntamente com essa criança Ismael, pela madrugada, é despedido para ir embora de casa, com um pedaço de pão e com um odre de água. Somente isso. Essa mãe chamada Agar, ela pega o seu filho, que não tem nada a ver com a circunstância familiar que está acontecendo, e vai errante. O texto bíblico fala que ela vai sem destino pelo deserto de Berseba. Ela toca-se para frente, muito calor, a água acaba. Em algum momento ela acha alguns pequenos arbustos. Ela coloca o menino debaixo daqueles arbustos. Ela se afasta e ela diz em seu coração: eu não vou ver esse menino morrer, principalmente desse jeito. Eu não tenho condição de ver esse menino morrer. Aí existe um Deus que cuida da sua causa. Existe um Deus que cuida da minha causa. E existe um Deus que não desampara o aflito e o necessitado. Ele está vendo o que você está passando, a sua dificuldade, o seu medo, a sua dor. E Ele está dizendo: tranquilidade, levante a cabeça, traga a tua memória, que eu vou te mostrar o final dessa história aqui. Deus ordena um anjo, ele desce, ele diz: eu ouvi o choro do menino. Deus ouviu o choro daquele que não tinha culpa do problema que estava acontecendo. O Espírito Santo está dizendo fortemente ao teu coração: o problema que nós estamos enfrentando não foi culpa nossa, portanto, em paz fique. Deus está dizendo: ainda haverá grandes coisas, ainda haverá grande obra, ainda haverá grande nação, ainda haverá grande movimento. O Deus que está aqui neste lugar, Ele está dizendo: aquieta-te, não fique inquieto com o que você vai comer ou beber. Mateus capítulo 6. Busque somente o reino de Deus por esse tempo. Busque somente o reino de Deus por esses dias. Mergulhe na graça de Deus. Encha do Espírito Santo por esses dias, porque as demais coisas, aleluias, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar do teu lar. Fique tranquilo. Busque somente o reino de Deus por esse tempo, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que as bênçãos do Senhor, a proteção e a saúde dEle esteja sobre o teu lar, para a glória dEle, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus.
deixo aos pés do altar todos os planos meus. Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou